Olá, sou Cristiane Solé, psicóloga, e estou aqui no podcast Fé em Ação, com a lição da Escola Sabatina. Essa lição maravilhosa, Cristo em Filipenses e Colossenses. Hoje vamos falar da lição número 8. Estou aqui com um casal, gente, que vocês vão amar conhecê-los. A Flávia e o Rafael. Eles são membros da nossa igreja aqui de São Caetano do Sul, líderes e professores da nossa classe de escola sabatina. Então, aguardem para ver o que vai sair hoje dessa lição. Tenho certeza que, além da lição ser maravilhosa, com pessoas que têm muito conhecimento nessa área, vai ser divino, tenho certeza. Muito obrigada, Flávia e Rafael, por terem aceitado o convite. Agradeço também pelo convite que vocês fizeram para nós. É com imenso prazer que estamos aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da palavra de Deus. Amém. É uma honra, né? Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente falar da palavra de Deus, ainda mais a lição da Escola Sabatina, que está maravilhosa, Maravilhosa, né? Mesmo. Com o tema A Supremacia de Cristo. Mas antes, Flávia, você faz uma oração para nós? Faço. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença, por o Senhor estar presente conosco em todos os momentos. Perdão pelos nossos pecados e que o Senhor abra nossa mente para que possamos aqui fazer o Seu estudo, passar os Seus ensinamentos, mas que também o Senhor abra a mente das pessoas também que estão em casa nos assistindo, para que possamos compartilhar a Sua palavra de forma didática e que eles possam colocar em prática no dia a dia. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Rafael, você pode ler para nós o verso para memorizar? Ele está em Colossenses 1, de versículo 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, por meio dele tudo subsiste. E essa lição está tão linda que é como nos apresentar o noivo, né? Aquele que realmente vai trazer a felicidade para nós. Então, Cristo já é o primeiro amor, né? Quando você tem aquele primeiro amor, é tanta alegria, então vai falar de muita alegria. O que vocês têm para nos dizer com relação ao sábado, que é o resumo ali da semana? Aqui no sábado, né, a gente até vê aqui que a gente começou a lição da Escola Sabatina ali no lição 1 e 2, citando um pouco de Colossenses. Sim. E lá a gente vê no estudo aqui de quinta-feira que fala, né, da lição 2, no estudo de quinta-feira, Paulo orava pelos colossenses, né? Então, ele orava por quê? Porque aquela igreja de Colossos estava passando por um momento difícil, por um momento de heresias na igreja, né? Eles estavam tendo crenças que não condiz com o que a gente aprendeu de Cristo. Sim. Eles acreditavam em anjos, em salvação, em astrologia, né? Então, acreditavam em várias coisas. Então, a gente vê que Paulo fez aquela carta no intuito de mostrar para aquelas pessoas o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Criador, né? Quem é o Supremo, quem é o Redentor, quem é o Salvador. Então, a gente vê como é bom, assim, a gente estudar a Bíblia e conhecer muito mais de Cristo. Sim. Quem é o nosso Salvador. Sim. E essas heresias, a gente vê que hoje em dia ainda tem muito, né? Muito. Você sabe que eu era não cristã, gente, espírita. Então, e eu digo para vocês, querem ouvir uma pregação de amor? Nossa, o Espiritismo prega muito sobre o amor. Então, eu tinha certeza que eu estava no local correto. Mas quando nosso coração busca verdadeiramente a Deus, Ele nos direciona para o caminho certo. É impressionante o agir do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, a oração intercessória é importantíssima. Ela faz essa mudança em nós, né? Então, eu sou experiência viva disso que Paulo fez lá com os Colossenses, porque realmente, e quando nós estamos num caminho errado, mas você não vê que é errado, que ele está certo, você se mantém ali com aquela convicção, não, estou no caminho certo. Mas a Bíblia
é onde consta toda a verdade, né? E o Espírito Santo convence, Convence, exatamente. Convence. É maravilhoso. E eu queria só continuar assim, Uhum. só falar um pouquinho aqui no Do verso para sábado? memorizar, mas citando que ele deixa bem claro que Cristo é quem criou todas as coisas, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho para frente aí do primogênito, não vou entrar agora nessa parte. Uhum. Mas assim, eu queria deixar bem claro como Cristo é o Criador. Ele veio antes de todas as coisas existirem. Então, a gente pode concluir que a matéria não é eterna, que o mundo veio à existência, não veio à existência por geração espontânea, que o mundo não é fruto de uma explosão cósmica, né? E que também ele não é resultado de milhões e milhões de anos. E o quê? Que é Cristo. Ele é quem criou tudo. Tudo se fez através, né, do seu falar. Tudo aconteceu. Então, ele estava, assim, na criação. E ele é o dono do plano, né? Sim, Ele é que com já certeza. teve todo o plano para tudo. Com certeza. A lição de domingo, olha só. Imagem do Deus invisível, né? Como assim a imagem, né? Deus é invisível, mas a Bíblia nos fala, todo olho o verá. O verá. Isso. E aqui, Jesus fala, né? Inclusive, aqui Jesus fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Então, ele veio, se encarnou, né? Viveu, né? Entre nós e entre as pessoas. Na época, ele viveu. E o que aconteceu? Ele morreu, se sacrificou, pagou por todos os nossos pecados. Então, Jesus, quando veio, ele já mostrava às pessoas, quem vê o Pai, vê a mim. Né? E aqui em Gênesis 1:27, ele vai falar assim, aqui a gente vê que no sábado falou que Deus criou, que Jesus estava junto. E aqui vai continuar que Deus vai falar assim, criou Deus o homem à sua imagem. Então, assim, os seres humanos foram criados parecidos com Deus, no aspecto espiritual, relacional, físico. Porém, com a entrada do pecado, foi sendo danificado esses aspectos, né? E aí, assim como Deus é o soberano de toda a criação, ele colocou o ser humano também para ser o quê? O administrador da criação. Então, tudo que nós temos pertence a quem? A Deus, né? A casa que a gente tem, o carro que a gente tem, o dinheiro que a gente ganha, né? A nossa vida. Ele nos dá 100% para administrar e ele só pede para a gente devolver quanto? 10% e o restante a gente o quê? Administra. Então, tudo a gente tem que administrar com sabedoria, né? Por isso que a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ajude aqui na parte financeira, para a gente poder administrar os bens que Deus deixa aqui pra gente, né? Então, esse é essa é uma das partes importantes do que vai falar aqui. E outra coisa também, que vai falar que Cristo é intercessor, né? Que Cristo está intercedendo por nós, né? Ele está agora lá no lugar santíssimo intercedendo por nós. A porta da graça ainda está aberta. Se você em casa tá com algum problema, alguma dificuldade, né? Você acha que ninguém está te ouvindo, que Deus não te conhece, Deus te conhece, Jesus está aí. Ele é o seu intercessor, você pode pedir para Ele. Faça uma oração, tenha essa comunhão com Ele, né? Que eu tenho certeza que Ele vai ouvir. Então, Ele é o nosso intercessor. Porque, na verdade, né, Flávia, Cristo, Ele nos criou com um propósito muito maior do que qualquer sonho que um ser humano possa ter. Né? O propósito que ele tem para nós é imensurável. Só a cidade que ele projetou para nós com ruas de ouro. Dá para imaginar isso? Né? Não dá. Não dá para imaginar. Então, só daí... Então, assim, quando nós oramos, eu vejo da seguinte maneira, né? Será que Deus precisa da nossa oração? Porque ele já conhece tudo, ele conhece mais do que os desejos do nosso coração. Ele conhece realmente, porque muitas vezes na própria psicologia, quando eu falo, eu quero tal coisa, no fundo, às vezes, não é aquilo que você deseja. O seu desejo é outro que você ainda nem entendeu, mas Cristo sabe. Então, quando a Bíblia nos ensina, né, orar de joelhos, é para, na verdade, nós percebermos a dependência que nós temos de Cristo. E, por isso, a oração não é nem para Ele nos ouvir, mas para
eu ouvir que eu tenho um Deus cuidando de tudo. Então, por isso falo, Sim. orem com fé, porque Ele quer o melhor para nós. E quando a oração não é atendida, a gente também deveria agradecer, porque Sim. muitas vezes, hoje pode parecer algo muito bom, mas no futuro aquilo, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Isso é tão verdade. maravilhoso. E quando a gente vê essa expressão, né, imagem do Deus invisível, mas aponta para a verdadeira humanidade de Jesus aqui na Sim. Terra. Porque Jesus, ele veio como o segundo Adão, Aham. né? Ele veio para quê? Revelar a Deus. Ele revelou a Deus. Sim. Se fosse o contrário, Deus Pai tivesse vindo para a Terra, ele seria como Jesus também. Sim. Aham. Então ele revela a verdadeira identidade do Pai, Sim. que é um pai de amor, né? Um pai de carinho, um pai que quer ter o filho ali próximo, né? Então por isso que ele convida a gente para estar próximo dele, Sim. né? E Ele está sempre buscando, né? Aliás, Ele Sim. está sempre conosco. Sim. Nós aqui, quando falam, eu não sinto Deus, é porque você não se abriu a isso, porque Ele está ali. Ele Se Ele não quer. estiver, a gente não É. está vivo, simplesmente, né? Isso mesmo, ele quer ter esse relacionamento Aham. com a gente. Sim, é isso mesmo. Podemos passar para a lição de Podemos. segunda? Podemos. Segunda-feira, olha só. O primogênito de toda a criação, né? Conceitualmente, primogênito é o filho mais velho. Mas e aí? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Então, quando a gente vê essa palavra primogênito, né? Na cronologia, né? É o filho mais velho. A gente entende que é o filho mais velho. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê dessa forma, né? Uhum. Então, a gente vê casos ali na Bíblia, por exemplo, Davi. Davi era o 8º filho, né? E ele foi considerado um primogênito ali, porque se a gente lê o Salmo 89, 27, diz assim, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E ele era o 8º filho. Mas isso significa o quê? Que não é o primogênito, não é o primeiro, mas o principal. O De principal. importância. De Aham. importância. É. Então, Cristo era o principal, era o importante. Ele não teria como ele ser criado. Ele era o criador. Aham. Ele era um primogênito criado, mas Sim. ele era o importante, o criador de todas as coisas, Sim, né? sim. E assim, esse importante de Cristo é a supremacia, a soberania, né? Não há outra denominação. A superioridade A dele, superioridade dele. né? Isso mesmo. E aqui, né, para evitar mal-entendidos, Paulo enfatiza, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Sim. É maravilhoso, né? Então, a gente saber que nós podemos descansar em alguém que realmente é soberano, já sabe de todas as coisas e é o verdadeiro primogênito, né? Que aqui até a lição compara com Davi, com Isaac, com Jacó e José, que nesse aspecto, nessa primogenitura, como vocês citaram, o principal, o mais importante, é na relação com Deus, né? Sim. É essa com relação. Então, aquela relação que eu tenho com Deus é que isso me faz ser importante. Porque a importância dessa vida é viver para Cristo, né? E não porque Cristo precisa de nós, mas Ele nos projetou. É como um pai e uma mãe precisa do seu filho, né? É no sentido de que aquele amor é tão imenso que eu não consigo viver sem ele. Então, é mais ou menos, se a gente pensar nisso, você consegue se valorizar muito mais, Sim, não é? e você vive com propósito, sabendo Sim. que você está vivendo, mas não para viver esta vida, mas sim a vida eterna. Exato. Você sabe que um dia, quando você descansar, você vai acordar. Tem né? algo muito Vai melhor, tem né? algo muito melhor te esperando, Sim. né? Então, isso que nos conforta Sim. dessas coisas tão ruins que a gente vive nesse mundo. Então, isso nos traz conforto. Sim. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue viver mais em paz, né? Quando a Sim. gente está com Cristo. E a Exatamente. gente tem que ter o quê? Consciência do quê? Que Cristo criou todas as coisas, Sim. né? E a manutenção da vida, tudo depende de Cristo, É. né? A gente É tem que isso ter isso mesmo. na nossa consciência. Aham. Ele não é um primogênito criado, ele estava lá no início, né? Sim. Quando foi fazer o homem, façamos o homem, né? Aham. Façamos o homem. Então, Jesus estava ali também. Uhum. Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali, Sim. né? É como nós comentamos, né? Ele não é só o criador, mas ele foi o projetista, né? Sim. Aquele que imaginou, Moldou. idealizou Idealizou, tudo. o mantenedor, né, das coisas, né? Exatamente. Tudo nele, né? Na lição de terça,
a cabeça do corpo. Então, que o corpo é a igreja. Então, como entender esse significado de Cristo ser a cabeça da igreja e nós como corpo? O que a lição nos diz? Então, né, se a gente for olhar assim para o corpo humano, ele é comandado por quem? Pela cabeça, né? Se algo acontecer com a cabeça, você levar uma pancada, um derrame, geralmente fica uma sequela, e quando fica essa sequela, ela vai danificar alguma parte, né? Então, e aí o Paulo, ele faz essa relação, né, na Bíblia de Cristo ser a cabeça, a igreja é o corpo, e nós os membros, né? Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Sim. E a importância também que você vai lendo durante todo o contexto bíblico, né? Ele vai falando da importância de cada um, dos seus dons, né? Então, assim, às vezes, eu posso estar até falando aqui de uma pessoa que está em casa que se sente assim inferior quando está na igreja. Poxa, eu acho que a função que eu estou não é importante. Ah, poxa, eu só limpo a igreja, ou então só fico na cozinha, ou eu fico nem só tenho nos função, ou não né? tenho função. O que acontece? Imagina, aqui todos nós somos importantes na igreja. Por quê? Na igreja a gente precisa de uma pessoa que vai cozinhar para receber a visita, fazer um chazinho ou aquela comida saudável. A gente vai precisar de alguém para fazer aquela limpeza. Não é tão bom quando a gente chega lá na igreja ou no banheiro, por exemplo. Toda vez que eu vou no banheiro, sempre tem um cheirinho bom, um arranjo de flores. Eu falo, gente, aí tudo isso foi pensado que para receber a gente, né? Então tem pessoas que estão nos bastidores, acham que não estão sendo valorizadas e que não é importante, e para Cristo, todos nós somos importantes, porque qual é o propósito de estarmos na igreja? É Ele. Sim. É Ele. E se nós não estivermos conectados à videira, Ele não vai dar frutos, né? E também a gente... desculpa. Veio até... Eu achei muito interessante a pergunta que fala no final aqui. Fala assim, ó, se você tivesse que escolher entre perder um braço ou uma perna, qual seria a sua escolha? Aí você fica pensando, né? Poxa, e difícil, né? Porque o braço eu preciso dele para movimentar, a perna eu preciso para andar. É difícil. E aí continua. O que isso nos ensina sobre a importância de cada pessoa como parte da igreja? Então, como você vê a importância dos membros? E assim, né? Eu acho que não tem exemplo melhor do que esse, né? Cabeça e corpo. Porque você vê, pela medicina, a pessoa é dada como morta quando não há mais condições cerebrais, funcionamento do cérebro. Sim. Então, o meu pai, por exemplo, ele teve um derrame cerebral. Ele estava em óbito porque o cérebro já não tinha mais função. Mas o coração continuou batendo por 4 dias. Mas ele já estava decretado, né, como morto. Só não pôde ainda ter porque o coração ainda estava em funcionamento. Mas ele já não vivia mais. Então, olha a importância de nós. E olha a importância de Cristo, porque nada no corpo funciona se não for a mente. Tem até vários relatos de pessoas que conseguiam andar. Teve um atleta que ele conseguiu concluir uma prova de 200 metros com acho que era a tíbia fraturada. Ele fraturou a tíbia, ele tinha, acho que uma prova de 400 metros, e com 200 metros ele fraturou e ele conseguiu concluir a prova. Quem consegue andar com uma pedra? Mas o poder da mente dele, né? Porque a mente, então... Sim. E aí fala, em Cristo nós podemos todas as coisas. Esse já é um exemplo bárbaro, né? É verdade. Porque Cristo, né, sendo a cabeça, ele está comandando tudo. Tudo. Ele comanda exatamente. Tudo, né? Então a gente tem que deixar o quê? A cabeça dirigir toda a igreja, dirigir as nossas vidas, né? Sim. Porque Cristo está no comando das coisas, né? E você vê nesse mesmo exemplo que eu dei, quantas pessoas, às vezes, atentam contra a própria vida, estando em plena saúde, em plena condição, mas emocionalmente, ou seja,
a cabeça ali se deteriorando, então quando você não tem a Cristo, ou seja, você não exalta, né, essa cabeça que é Cristo, você acaba se deteriorando realmente. Os pensamentos maus vão consumindo. Vão consumindo, né? Quando a gente tem Cristo, a gente ora, a gente fala, Senhor, eu estou passando por isso, você conversa, você tem aquela comunhão, por favor, né? Tira isso de mim, não pertence, né? Você é diferente. É diferente. É onde a gente tem uma batalha, né? Um grande conflito, né? Sim, na nossa exatamente, mente, né? a nossa mente. É o nosso... E não tem exemplo melhor do que esse, né? Cristo como a cabeça e nós como membros. Então, saiba, você pode ser uma unha nesse corpo. É muito importante. Quarta-feira, o princípio e iniciador. Faz um ótimo resumo de Cristo como cabeça, princípio e a sua supremacia, né? Essa lição ali, ela faz uma excelente reflexão. Pois é, aqui a gente vê, né, Jesus descrito como o princípio, né? Princípio. O princípio, ou seja, aquele que criou no princípio, né? Gênesis 1:1, a gente vê, no princípio criou Deus, céus e terra, né? Então criou todas as coisas, né? E a gente vê também descrito como o primogênito dentre os mortos, né? Mesmo a gente sabendo que ele não foi o primeiro a ser ressuscitado, né? Que o primeiro foi Moisés. Sim. Mas qual foi a mais importante? A mais importante foi a ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Cristo. Sim. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, qual seria a nossa esperança? A gente não teria esperança, né? Então, por que isso sentido teria essa vida? Sentido teria? Não teria sentido nenhum. Então, a nossa esperança é que Cristo foi lá na cruz, morreu na cruz, ressuscitou e está no céu. Então, se ele não tivesse ressuscitado, a gente não teria esperança de nada. A gente não teria esperança de morrer e ressuscitar para Cristo. A gente não teria essa esperança. Sim. Mas como Cristo ressuscitou, ele nos deu essa esperança, né? Sim. Ele é o primogênito dentre os mortos, né? Sim. E Paulo faz aqui, né? Ele revisa as razões sobre a supremacia de Jesus. Então, ele é a manifestação perfeita de Deus invisível. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o iniciador da criação e da nova criação. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos que confiam nele como Salvador. Né? Ali Amém. Perfeito, né? E a lição, ela fecha aqui na quarta-feira, né, com uma reflexão que eu falo que nós deveríamos fazer todos os dias. O que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida. Que reflexão, é uma reflexão diária, a gente né? tem que acordar todo dia com essa reflexão, Exatamente. né? Eu sempre costumo dizer assim, que quando a gente se batiza, a gente é batizado, mas não convertido. Sim. Que a gente se converte todos os dias. Porque todos os dias a gente tem algo para melhorar. Sim, né? sim. É que nem eu falo, a igreja é um hospital. Se você acha que nós estamos na igreja, nós estamos perfeitos, não, ninguém é perfeito, só Deus, né? Só que nós estamos lá só tem doente. A gente está lá buscando curas, né? Sim. Curas emocionais, tudo, né? A gente está buscando cura. A gente está para se tratar mesmo. É isso mesmo. E é interessante, né, que quando a gente busca a Cristo, ele fala, né? Eu sou o pão da vida. E o pão, o alimento. O alimento, você pode tomar o café da manhã. Daqui 4, 5, 6 horas, você está morrendo de fome. Nós vamos buscar novo alimento, novo pão. Quando a gente tem essa visão de Cristo como pão, como alimento, realmente a gente entende, né? Os grandes exemplos que a Bíblia nos dá, que oravam manhã, tarde e noite. E a Bíblia nos fala, orai incessantemente. Né? Verdade. Lição de quinta, reconciliando todas as coisas. Nossa, maravilhoso, né? A reconciliação que Deus provê é tão surpreendente que nos prova que não há ninguém, nenhum humano como Deus, porque Ele usa tudo, né? Ele
sabe de todas as coisas, é supremo, né? Sim, ele é o centro, ele é o criador, ele é a relação com o ser humano, né? Ele morreu para nos salvar. Sim. E em Efésios, Paulo vai focar bastante na paz, né? E ele fala assim: Jesus veio ao mundo para ser a nossa paz, fazendo a paz e anunciando a paz. Então, assim, o que a gente precisa buscar hoje é a paz em Cristo, né? Porque quando a gente tem a paz, você pode passar o que for. Ou melhor, como tem aquele trecho daquele hino, pode cair o mundo que eu estou em paz. Por quê? Porque quando você tem essa comunhão com Cristo, esse relacionamento, medita a Bíblia, está sempre, né? Você procura sempre dar o seu bom testemunho. Você fica em paz. O seu coração fica em paz. Você pode passar por o que for, né? Qualquer provação que tiver na sua vida, você vai entender, você vai estar maduro para entender por que eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso porque é a vontade do Senhor. Se Ele permitiu, eu preciso passar por isso, né? Talvez eu esteja falando com alguém em casa que esteja passando um momento difícil na vida, esteja afastado da igreja, não sabe, né? Mas assim, volte para Deus, procura Deus, que Deus está com você, Ele que vai te dar paz no seu coração, né? Sim. Né, Cris? E eu tiro isso por mim, depois que eu me batizei, nós, né? Vem as dificuldades, mas quando a gente está com Deus, a gente sente paz, a gente confia, entrega e confia. Vamos entregar e vamos confiar. E tá tudo bem, né? É isso mesmo. A gente precisa encarar isso com maturidade e a gente só vai entender depois. Sim. Né? Depois que a gente vai entender, poxa, olha como Deus é maravilhoso, Ele me conhece, Ele sabe o que estava para vir. Sim. Por isso, né, a gente tem que esperar, entregar, confiar, estar em paz mesmo com Deus, buscar esse relacionamento de equilíbrio. E é isso. E assim, né, aqui a lição nos fala, né, que até em Colossenses 1, de 19 a 20, né, a cruz restaurou a paz entre Deus e tudo que foi afetado. Então, que é interessante, né, que Deus transformou um objeto de vergonha em um poderoso testemunho do seu amor eterno por toda a criatura. Então, olha que maravilhoso, como maravilhoso esse Deus é. Ele fala, o humilde, né, será exaltado. Então, tudo aquilo que a nossa visão tem, né, no mundo, para Deus não é nada. Ele consegue mudar tudo. Ele é o maior, né? Eu falo que a grande virtude do ser humano é ter essa capacidade de se moldar, se transformar. Mas mais do que isso, Cristo nos restaura. Restaura. Quando a gente vê um Deus de amor que manda seu Filho unigênito para morrer por outras pessoas, por pecadores. Um ser puro. Um ser puro. Né? Agora, que seria referência para todos. Que é, né? Referência para todos nós. Quem de nós daria um filho para morrer? E um filho perfeito pelos filhos pecadores, né? E ainda mais de uma forma tão vergonhosa, né? Que era a cruz, você tinha que carregar a sua própria cruz, você ficar pendurado. Para mostrar, né? Que era aquilo que nós merecíamos. Sim. E Ele fez por nós. Ele fez por nós, para nos salvar. E Ele vendo pessoas ali, né? Traindo Ele, que nem o Judas. Ele sabendo de tudo que estava acontecendo. E Ele encarando com toda a serenidade, assim. Eu fico imaginando Ele encarando com toda a serenidade, né? Assim, tranquilo. E sabendo de tudo que estava acontecendo. E mesmo assim, né? Sabendo que ia morrer e da forma que seria. E mesmo assim ele se entregou. Então, se entregou e resistiu, né? Isso foi uma reconciliação com Deus, né? Porque o pecado nos afasta de Deus, mas Cristo veio, morreu e pagou esse pecado aqui, né? Pagou com essa morte dele, né? Para nos trazer o quê? De volta para Deus, né? Foi uma reconciliação, né? Que a gente teve com Deus. Sim. Mas através de Cristo, né? E aí, na lição de sexta, que é o estudo adicional, que fecha, tem um comentário aqui, né? Que fala assim, Cristo é o Filho de Deus pré-existente, existente por si mesmo. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com um eterno Deus. Né? Então, isso mostra ali, né, ele tão próximo ao Pai e nós
quantos, né, tão distantes, nem enxergavam, nem reconheciam a Deus. E ele se fez, né, morreu por nós, né? E Que ele grande é mostrou, esse né, amor, também, né? né, Cris, a dependência que ele tinha do pai. Ele saía Sim. para orar. Aham. Ele precisava, Para nos mostrar exatamente. Aham. mas ele tinha, ele mostrava que ele tinha dependência do pai. Sim. Imagina nós, Nossa, né? exatamente. Imagina nós, se ele Aham, se mostrava ele- essa dependência, E imagine ele nós. dava o exemplo, né? Aham, Era sim. servir de exemplo para nós, né? É E isso serve de mesmo. exemplo para nós, né? Orar mais, né? Que a gente tem um dia, 24 horas por dia. Será que a gente está usando quanto tempo desse dia para orar para pra Deus, orar, para pedir exato. para Deus, né? Alguma coisa, para falar com Deus. Sim, Né? A gente tem que ter essa consciência, né? Quanto do tempo do seu dia você está falando com Deus, né? sim. E Jesus falava constantemente com o Pai, né? Sim. É por isso que fala, né? Quando a gente busca a Deus no primeiro momento do dia, parece que tudo mais... Parece não. Tudo mais nos é acrescentado. Nós vamos Sim. entrar nos 10 dias de oração da nossa igreja e eu falo que eu tive uma experiência nesses 10 dias de oração que eu era uma pessoa noturna. Então, eu não dormia antes da meia-noite, 1h e acordava ali só depois das 7h. E quando eu, né, recém-batizada, comecei a frequentar, no primeiro ano que eu acompanhei os 10 dias de oração, era 5h. E eu, como psicóloga, não posso ter sono à tarde. Imagina você atender alguém com sono depois do almoço, né? Que é normalmente quando o sono vem. Mas eu entrei num propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou fazer isso, acordar às 5h para começar contigo e o Senhor vai me sustentar. A partir dali, hoje, eu não acordo mais tarde. Amém, É né? sempre Que bênção, né? 5. Amém. É. Que bênção E por foi isso. porque foi uma transformação. E por coincidência ou não, naquele mesmo ano, no final do ano, eu fiz um curso de medicina do sono, onde eu aprendi a importância de nós dormirmos cedo e acordarmos acordar cedo. cedo. Sim. Porque neurotransmissores, hormônios que estão no nosso corpo, que trabalham na nossa mente, nos ajudam em vários aspectos ali emocionais, né? Então, você Sim. vê, né? isso. E o nosso corpo, ele é uma máquina. Sim. Né? Quando você dorme, ele desliga. Sim. É como se você desligasse o computador e fizesse todo o backup, Aham, né? Tivesse sim. que fazer tudo o que você usou, o backup lá. Então, o sono é a mesma coisa, ele é o reparador. Reparador, Então, por isso que a gente exatamente. precisa dormir bem, Sim. né? Ter as horas ali para dormir. De preferência, assim, até umas 10h da noite, Exato, né? Tem exatamente. um horário, né? Tem que dormir Isso. até 10h30 para 11h. É importante estar dormindo. Isso. 11h estar dormindo. É isso aí, gente. Isso mesmo. Amei Obrigado. ter compartilhado a lição com vocês. Obrigado pelo Muito convite mais obrigada. uma vez. Como eu disse, é a primeira de muitas, vocês estarão Com aqui certeza. novamente. E agradecemos a você Obrigada. por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que essa lição tenha te ajudado a edificar nessa comunhão com Cristo. E contamos com você comentando, compartilhando, curtindo, para nos ajudar a propagar o Evangelho. E até mais, gente.